Muito bom dia! A partir de agora tem o Hora Geral. O Hora Geral diferente de final de ano. Nós estamos saindo dos estúdios da Santa Cecília TV e indo de encontro aos amigos. São médicos, são advogados, são prefeitos, são pessoas públicas, enfim, pessoas que pensam a nossa região metropolitana e, acima de tudo, profissionais da área da saúde, como o nosso convidado de hoje, que vai falar um pouco mais sobre a oftalmologia. E como em toda a abertura do Hora Geral, não se esqueça que eu estou com você. O nosso site é euestoucomvocê.com.br e aqui ao meu lado, Dr. João Bolzan Neto. Além de médico oftalmologista, é o responsável do setor de oftalmologia da Beneficência Portuguesa. Dr. João, muito obrigado em nos recepcionar aqui no seu consultório. Eu já vi que tem um monte de gente lá embaixo, conversei com algumas delas, falei assim, olha, é coisa rápida, a gente vai demorar. Teve uma pessoa que falou assim, tá bom, então a gente não pode demorar, porque o senhor tem muitos pacientes a serem atendidos. Tudo bem, doutor João? Tudo bem, Douglas, para mim é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer recebê-los aqui. Minha casa é sua casa, né? Exato. Eu já vim aqui algumas vezes, já tive a oportunidade também de entrevistá-lo no Café da Manhã da Rádio Saudade, e nós estamos fazendo aí uma série de programas especiais no final do ano. E a oftalmologia, eu observo que ela está sempre em evidência. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, a meu ver, não têm uma preocupação devida com os olhos. E acabam forçando, ficando muito tempo na frente do computador. As crianças às vezes têm uma certa dor de cabeça. Quando vão checar essa dor de cabeça é por causa da visão. Ou seja, qual a preocupação inicial que o ser humano, que o nosso telespectador deveria ter com relação à visão desde o nascimento? Douglas, é uma coisa interessante a gente observar que as pessoas só se lembram dos olhos quando sentem alguma coisa. Ou quando não estão enxergando, ou quando o olho dói. Caso contrário, não. Às vezes tem mais cuidados com os dentes do que com os olhos. E eu sempre falo, o dente você troca. Você faz uma prótese, você faz um implante, você está com um dente novo. O olho não tem. O olho você não pode trocar, o olho não tem como, né? Então, o ideal, como em toda a área da medicina, é que seja feita a prevenção. E como pode ser feita essa prevenção? Vamos supor uma pessoa, uma criança que não sinta absolutamente nada. Não tem queixa nenhuma, não tem estrabismo, não lacrimeja, aparentemente está tudo bem. Todas as crianças, antes dos 5 anos de idade, têm que ser submetidas a um exame oftalmológico. Por quê? Porque as doenças oculares, a visão no ser humano se forma a partir dessa idade. Ela termina a sua formação nessa faixa de idade. Então, qualquer atitude, qualquer tratamento que você tomar após os 5 anos de idade, mais ou menos, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas em torno dessa idade, vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque a visão já está formada. Se a visão ainda estiver em formação, aí o tratamento fica mais fácil. Eu cito um exemplo. Uma criança de 4 anos que enxerga bem de um olho normal e do outro não. Ninguém percebe. A criança não tem queixa porque ela está com os 2 olhos abertos e enxerga normalmente. E raramente alguém vai fazer um teste tampando um olho, tampando o outro. Isso é importante fazer também para ver se há alguma diferença. Nesses casos, se for o caso assim de uma receita de óculos que precisa usar, um exercício, você já deve ter observado aquelas crianças que têm que usar aquele tampão. Isso, uma vista apenas. O objetivo é tampar o olho bom para forçar o outro a trabalhar. Então, para você descobrir isso é só numa consulta oftalmológica. Então, isso é regra geral. Qualquer criança deve ser submetida a uma avaliação oftalmológica. Se não tiver nada, ótimo. Uma vez ao ano é suficiente. Ou, caso o médico julgue necessário, 2 vezes ao ano ou 3, aí vai depender de cada caso. E no caso de um adulto, uma consulta anual é fundamental, por outras razões. Primeiro, a pessoa pode ter um glaucoma, que é aumento da pressão do olho, que se não tratado leva à cegueira. Aliás, o glaucoma é a causa de cegueira irreversível mais importante do mundo. Porque a maior causa de cegueira no mundo é a catarata. Mas a catarata é reversível, você opera, a visão melhora. O glaucoma não. Então é irreversível. Então, quando é que se tem que diagnosticar o glaucoma?
antes da pressão ocular aumentada afetar o nervo. Ora, se você não tem sintoma nenhum, como é que você vai saber se a sua pressão ocular é aumentada ou não? Essa seria a minha pergunta. Eu sinto quando estou com a pressão ocular um pouco alta? A maioria não sente nada. Você vai sentir uma dorzinha de vez em quando. Quem não tem uma dorzinha de vez em quando? Seria aqui na fronte, na testa ou no olho? Olha, a maioria dos glaucomas não tem sintoma. Quando ele começa a apresentar sintoma de baixa da visão é porque ele já está instalado. Aí você consegue até parar o processo, só que o que perdeu não recupera. Então, uma vez ao ano, fazer uma avaliação oftalmológica é importante. Faz o fundo de olho, vê a pressão dos olhos, na dúvida parte para outros exames e se houver a necessidade, existem vários tipos de tratamento. Por exemplo, no caso do glaucoma, você pode tratar com vários tipos de colírio, controlar a pressão, você pode fazer laser e até cirurgia. Mas tudo isso tem que passar por um profissional da área da oftalmologia. Por isso é que não pode usar qualquer colírio, automedicar, se vai na farmácia, me dá um colírio, porque eu estou com... mas posso usar o que meu pai usa? O que minha mãe usa? Como é que é? Eu uso aquele pequenininho. Todos são pequenininhos, né? Então, evitar a automedicação, porque às vezes você mascara um quadro. Por exemplo, você está com o olho vermelho. Aí você vai usar um colírio para deixar seu olho mais claro. O olho pode até ficar claro, porém a causa que levou esse olho a ficar vermelho continua lá e vai agravando e vai perdendo tempo. Então é fundamental essa prevenção. Doutor João, um outro aspecto, o senhor falou do glaucoma e também falou da catarata. Existem campanhas que são promovidas pelo Ministério da Saúde, por exemplo, para a prevenção dessas doenças ligadas principalmente à visão? Ou o senhor acha que o governo poderia promover mais campanhas como conscientização para a população? Você sabe, Douglas, infelizmente, nesses últimos anos, nesse último governo, eu não sei porquê, aquelas campanhas, aqueles mutirões de catarata do Ministério se da via Saúde, muito, né? Foram interrompidos. Eu não sei porquê. Isso era muito importante, porque, veja, o maior benefício não é nem tanto falar, olha, vamos fazer um mutirão e vamos operar todas as pessoas que têm catarata. É claro que no mutirão, e isso já foi feito no nível nacional, o dia do mutirão da catarata, então tinha um centro em Santos, um em São Paulo, um em Santo André, um em cada cidade. Por mais pessoas que se operem, você não vai atingir a todos, porém, tinha uma exposição na mídia muito grande. E isso faz com que as pessoas prestem atenção. Você divulga que o problema existe e alerta a pessoa que ela tem que se tratar. Glaucoma, mesma coisa. O glaucoma é muito mais simples, medir a pressão dos olhos é uma coisa muito rápida, indolor. E pode ser feito no consultório? Pode, né? Nós já uma vez fizemos lá na Beneficência uma campanha para a detecção do glaucoma, para vocês terem uma ideia, como o público é ávido por informação. O público, quando você, a população, quando você chama, a população responde. Eu sei que no primeiro dia, foram 3 dias de campanha na época, faz alguns anos isso. No primeiro dia apareceram 300 pessoas, assim que foi divulgado na televisão, no segundo dia 1.000 e no terceiro dia 2.000 pessoas, só para medir a pressão dos olhos. Então, foi uma loucura, mas uma coisa muito satisfatória, porque você está tendo a oportunidade de divulgar um problema para a população, que o tratamento, na maioria dos casos, é muito fácil, é usar um colírio só, e vai salvar a visão dessa pessoa. Nós estamos conversando no Hora Geral Especial Final de Ano com o Dr. João Bozan Neto, médico oftalmologista. Doutor, o senhor explica muito bem e nessas explicações às vezes a gente quer aproveitar o máximo do seu conhecimento, porque eu julgo a visão fundamental. Nós temos aí uma novela global e essa novela está fazendo com que muitos comentários surjam. É possível uma pessoa, através de envenenamento, perder a visão? Até que ponto aquilo que nós assistimos na televisão como novela
né? A maioria da população assiste. Até que ponto o que está sendo retratado na novela pode servir de alerta para o telespectador? É interessante porque nós estamos até num congresso recente discutindo isso. E tem muita polêmica em torno disso, porque ninguém foi capaz assim de dizer, não, veneno X pode fazer isso. Provoca a cegueira, vai. O que existe é que alguns venenos, que existem até na natureza, eles são neurotóxicos. Então, eles atacam o sistema nervoso central, inclusive o nervo óptico. Agora, teria que ter outros tipos de sintomas também. Mas o que eu achei interessante, eu sou meio noveleiro, né? Então tá bom. Então eu fiz a pergunta certa. Então, essa novela eu não estou acompanhando muito, que é meio chata. O senhor não está preocupado com o Dr. César? O Dr. César, coitado, ele está... com aquela mulher dele, Como é que é o nome dela? Aline, né? Aline. Cuidado com as Alines. Bom, então o que acontece? Alines à parte, vamos ao Alines Dr. César. à parte, nada contra as Alines, não, adoro de forma alguma. Então, na cena em que ele perdeu a visão, a câmera mostrou a visão meio nublada, aí escurecendo e foi fechando até sumir. Isso é mais ou menos o que acontece no glaucoma. Só que não é rápido dessa forma. Então você imagina, o glaucoma, o nervo óptico ele vai sendo afetado e a visão vai diminuindo da periferia para o centro, vai fechando, a pessoa não percebe, vai fechando. Quando chega aqui a pessoa se assusta, só que aí já perdeu. E se não houver tratamento, acontece exatamente aquilo que mostrou. Fecha, como se a TV estivesse diminuindo a imagem, vai fechando, de fora para dentro até sumir. Às vezes fica um campo visual tubular, que a gente chama. O que é isso? É um campo visual só no centro. Então, existem portadores de glaucoma que se você colocar a pessoa em frente a uma televisão, ele assiste a TV, mas ele não anda na rua sozinho. Por quê? Porque ele não tem campo de visão. Entendi. Só tem aquele campo bem estreito, que seria o tamanho de uma TV, a matéria de uma TV, mais ou menos. Por exemplo. Então, ele lê assim, ele é obrigado a ler, aí parou para cá, ele tem que só ler no centro. É uma coisa bem restrita, né? Então, esses tipos de problemas são muito frequentes. A gente pega aqui na clínica no dia a dia, né? E a pergunta que faz, por que não veio antes? Né? É diferente, por exemplo, da catarata. A catarata provoca um embaçamento geral. Está ligado à idade, a catarata ou não? Pessoas mais idosas? Sim, porque o que é a catarata? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês, para ter uma ideia, porque muita gente tem uma ideia errônea da catarata, que é uma membrana que cresce no olho. Isso. Não é isso, não. Pelo menos é o que eu ouvi, não é isso. Vamos abrir o olho aqui. Todos nós dentro do olho temos uma lente. Essa lente chama-se cristalino. Qual é a função dela? Pegar os raios luminosos que entram e jogar na retina para a formação da imagem. A retina pega essa imagem, leva para o cérebro, onde a pessoa vai enxergar. Na realidade, quem enxerga é o cérebro, não é o olho. O olho só recebe a imagem e leva para o córtex cerebral. Muito bem. Com a idade, ou pessoas que têm diabetes, ou pessoas que nasceram já com catarata, existe isso, né? Mas não desenvolvem a doença de pequeno, vai desenvolver mais lá para frente. Você pode não existe catarata congênita. É mesmo? Existe. A pessoa nasce com catarata, por exemplo, uma criança que a mãe teve, vamos dizer, uma doença infecciosa que passou... Durante a gravidez. Exatamente. Então, esse cristalino, a função dele é focalizar a luz ou as imagens na retina. Muito bem. Ele é bem transparente. Quando ele fica opaco, o cristalino denomina-se catarata. Ou seja, a catarata é a opacificação de uma estrutura, de uma lente que já existia dentro do olho, que era transparente e deixou de ser. Que é o cristalino. Que é o cristalino. Esse cristalino, ele tem grau. Cada pessoa tem um grau diferente. Então, quando vai ser feita a cirurgia de catarata, ele tem que ser removido
e colocado um cristalino artificial no lugar, que é aquele que a gente estava comentando. Isso. É bem pequenininho. É isso aqui. Isso é feito, esse daqui no caso é de... Aqui vem quantos cristalinos? É nessa caixinha aqui. Por exemplo, esse cristalino aqui tem 21 graus e meio. Na hora que o senhor vai fazer Tem um exame antes que se faz para saber qual é o grau do cristalino que vai ser implantado. Aí você implanta e a pessoa volta a enxergar. Então, a catarata, ela aparece com a idade, ou em pessoas que têm diabetes, ou pode ser consequência de um trauma, de um traumatismo, uma batida, um ferimento, por exemplo, um acidente de automóvel, sei lá, alguma coisa assim. Ou naquelas pessoas que se utilizam de colírios com cortisona sem controle médico. Usa colírio, não precisa nem ser com cortisona, qualquer colírio. Anos e anos usando colírio. O que ocorre? Esse colírio acaba penetrando e provocando uma catarata. Então, a sensação que a pessoa tem com a catarata é diferente do glaucoma. É um embaçamento geral. Vocês já viram um slide fora de foco? Já. É mais ou menos assim, como se tivesse uma neblina. Você vai na serra e vai ver uma neblina. É aquilo lá que a pessoa... Aí ou com o para-brisa meio embaixo, você liga o para-brisa, fica aquela nitidez, né? Exatamente. Né? E essas lentes têm características próprias. Elas podem corrigir astigmatismo, elas podem corrigir miopia, hipermetropia. Para você ter uma ideia, eu tive um caso a semana passada que a pessoa tinha 30 graus de miopia e apareceu uma catarata. Após a cirurgia, ficou com meio grau. Essa imagem assim meia desfocada, o nosso câmera, o William, ele vai conseguir fazer, ele está fazendo nesse momento, para mostrar para o telespectador como seria mais ou menos a visão. Mais ou menos a pessoa. Dessa maneira. Ou seja, eles não estão conseguindo ver com nitidez as nossas imagens, né? Os detalhes. Isso ele consegue com um recurso da câmera. Inclusive é uma bela de uma câmera, hein, William? Parabéns aí à equipe do Hora Geral. Agora sim voltamos ao normal. E já voltando ao normal, eu peço a licença para um rápido intervalo. Temos muitos assuntos ainda a ser comentados com o Dr. João Bolzan Neto. O Hora Geral volta já aqui na Santa Cecília TV.